Alexander Barbosa recusou jogar no Cruzeiro. O próprio jogador deu entrevista após a vitória do Botafogo diante do Corinthians neste domingo e disse que de fato recebeu possibilidades de mercado interessantíssimas. Aqui no futebol brasileiro, a disputa foi entre Palmeiras e Cruzeiro. E o Palmeiras teria oferecido um projeto que teria agradado mais o Alexander Barbosa. O próprio jogador falou que o Botafogo queria vender o atleta para o Cruzeiro, que estava pagando mais, e sem contar da rivalidade recente entre o Botafogo e o Palmeiras nos últimos anos. Então, a ideia do Botafogo, a preferência do Botafogo era vender o jogador para o Cruzeiro. Só que como o atleta já tinha conversado com o Palmeiras, já tinha se agradado e apalavrado com a diretoria palmeirense, ele manteve sua palavra. E eu vou colocar, família, aqui na tela para vocês o que disse o Alexander Barbosa após o final da partida. Só que antes, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira as principais falas do Alexander Barbosa. Você sempre foi sincero com a gente aqui, né? E você sempre disse que falaria quando você tivesse indo embora. Acho que toda a cena que a gente viu hoje fica muito claro o quanto está sendo difícil o dia de hoje para você, o quanto está sendo difícil essa despedida. E eu queria que você falasse abertamente para o torcedor, assim, o motivo da saída de uma forma geral, as escolhas, as possibilidades. Era saber que o clube realmente ia brigar por coisas importantes, que o clube não ia se desfazer de muitos jogadores e ficar jogando para não ganhar nada. E a outra coisa que eu pedi, e queria ter certeza que o clube não decidiu me dar isso, ou não conseguiu, melhor dito, foi que se eu renovava, o clube não ia querer me vender. Porque aconteceu com outros atletas que depois de renovar, o clube vendeu. Gregory, Sean, Savarino. E eu falei com o Savarino, e eu sei tudo o que aconteceu com o Savarino, como foi tudo. Então eu não queria que aconteça a mesma coisa comigo. Por isso, eu queria ter essa segurança, o clube não conseguia me dar essa segurança, porque o clube estava necessitando de dinheiro, e se chegava uma boa proposta, o clube ia querer me vender. Por isso, minha renovação estava parada. Minha ideia, no princípio, era esperar até o final do ano, a ver se o clube tinha um projeto ou se o clube melhorava. E, bom, depois aconteceu o que aconteceu. Chegou, eu não ia firmar pré-contrato com ninguém, porque realmente eu sabia, não ia firmar pré-contrato com um clube no Júnior, porque sabia que o ano que vem, se eu mantinha o nível, iam chegar muitos clubes interessados se eu ficava livre. Então, para mim, não era uma boa escolha firmar um pré-contrato. E aí chegou Palmeiras, e aí chegou Cruzeiro, e aí muitos interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, é a realidade, até que um dia ligaram para o meu empresário falando que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntou o empresário. Tem que ir embora. A gente está recebendo uma proposta por ele, é muito boa para o clube, e ele tem que ir embora. Eu perguntei por quê, e falaram que eles sabiam que eu queria sair de graça no final do ano, que o clube decidiu não vender, porque precisava de dinheiro. O empresário falou isso para mim, eu pensei, e falei que ia dar uma resposta aos poucos dias. Eu continuava jogando, e 3 dias depois, voltaram a ligar para o empresário, falando que já não tinha que ir para Palmeiras, sino que para Cruzeiro, porque o Cruzeiro dava mais dinheiro. Eu falei, então, que se desfazer de mim de qualquer jeito. E fui eu que falei com o Savarino quando ele não estava sendo valorizado pelo clube, que ele tinha que sair. Porque a realidade é que não. Eu sinto que sempre trabalhei demais para ser valorizado.
Então eu falei para mesmo com o Savarino e falei com ele e minhas palavras para ele foram: se você não está sendo valorizado aqui, tem que sair, porque se não é agora, é dentro de uma semana para outro clube. E ele escolheu não, tiraram ele, né? E ele foi para Fluminense. Então, como eu posso falar uma coisa para ele, que é meu amigo, e eu fazer o contrário? Não tem como. Então, quando eu não me senti valorizado, eu falei, tá, então, perfeito. Aquilo que eu falei, tinha que decidir se ir para um ou ir para outro. Lógico que Palmeiras. E eu não quero falar agora, melhor não vou falar agora do Palmeiras, porque eu respeito o Botafogo e ainda tenho mais 2 jogos pela frente. Então, tudo que seja de Palmeiras, vou falar quando esteja lá, quando seja a minha apresentação lá. Agora, acho que no momento. Mas sim explicar para todo mundo a minha saída, porque sempre respeitei e sempre fui frontal, sincero com todo mundo. Então não quero que você falem que você falaram muitas coisas que não são verdade, como que eu pedi para sair, como que eu pedi mais dinheiro. Isso não é certo, porque com o Botafogo acordei do ano passado o salário e os anos do contrato. Eu pedi um salário muito maior, não muito maior, um salário maior sendo valorizado pelas outras propostas que eu tinha. O Botafogo falou que era impossível competir e ele falou, tá, eu tenho isso aqui. Eu falei, tá, certo, tá bom. Se eu que você chega, tá, perfeito, fechou. Mas eu pedi as outras seguranças, as outras certezas que eu queria ter para renovar. O clube não conseguiu me dar. Então, por isso foi que não se deu a renovação. Mas falaram um monte de coisas que não são verdade. Como eu falei, e isso que me deixa triste, porque eu não podia falar no seu momento muitas coisas. Então, agora que já quase tudo está resolvido, quase tudo se sabe. Você teve poder de escolha nesse processo aí, de para onde você iria nesse momento? Eu escolhi entre 3 clubes, tirando o Botafogo. Eu escolhi entre outros 3 clubes, Palmeiras e outros 2. Obviamente que o projeto de Palmeiras era muito, muito melhor. Cruzeiro e mais qual? Outro de fora, não era aqui, é de fora. Barbosa, sim. E agora, família, tô encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!